Então, a gente falou daquelas questões introdutórias, então a gente vai dar continuidade com Python. Tem algumas coisas que a gente já comentou, então eu vou falar um pouquinho mais rápido, e outras não, né? Então, programação, a gente já... o conceito de programação estende o conceito de algoritmos, né? Que é uma sequência de passos, algoritmos. Na verdade, a programação vai além disso, né? Então, programar é confeccionar essa sequência de passos, né? Pensar nessa sequência de passos. Então, vai desde da idealização daquilo, até o projeto, até a escrita, os testes daquilo que você entende como algoritmo e como programa. Então, programação é a ação de uma maneira geral, né? Todo ele. Tanto pensando nas regras que a gente chama lógicas, sequenciamento, quanto na sintática, semântica, léxica. Então, assim, lá na frente vocês vão ver a disciplina de compiladores, e na disciplina de compiladores vocês vão estudar, né, como é que se pensa um compilador, o que é que tem por trás do compilador, né? E aí tem essas regras todas, léxicas, sintáticas e semânticas. Por enquanto, né, e organização, enfim, documentação e todo o resto. Por enquanto, para a gente, é importante a gente entender que tem as questões sintáticas, que é a forma, né? Então, por exemplo, se eu escrevo o início, o fim, o escreva, o leia, tudo isso é a forma, é a estrutura, isso são questões sintáticas. A questão léxica é a questão da escrita também, mas da palavra. Então, se eu tenho um if, que é um se, e se eu inverto o fi, eu estou invertendo a questão de como eu escrevi aquilo ali. Então, isso vai impactar também em um erro léxico. E o semântico é o sentido, né? Às vezes eu fiz todas as escritas seguindo as regras, a normatização, a sintaxe, o que se tem o início eu coloco, se tem um ponto e vírgula eu coloco, mas eu inverti a ordem, por exemplo, dos comandos, das instruções, e isso gera não um erro léxico, nem um erro sintático, mas um erro de lógica, de semântica, de compreensão. Então, a gente precisa se preocupar com todas essas coisas. Nós já falamos de compilador e interpretador, do conceito, eu vou dispensar falar de novo, mas só para lembrar que o Python ele é interpretado e, portanto, ele pega cada linha e executa. Pega cada linha e executa, né? Ele traduz aquilo ali para a linguagem de máquina, linha a linha, e já vai fazendo sua execução. Então, o Python, ele foi criado em 91, né? E por uma comunidade chamada de Python Software Foundation, e ele tem algumas vantagens que são próprias do Python, né, que é uma sintaxe simples, relativamente simples, pequena, tem essa tipagem dinâmica, que não precisa tipar estaticamente, colocar o tipo inteiro, quando você atribui, ele já entende o tipo, tem o feedback imediato, a partir de cada linha, como nós falamos, assim, ele vai fazendo a tradução e dando o feedback. Quando ele fala semântica expressiva, essa fácil compreensão dos sentidos e dessa sequenciação, né, lógica. E é um software open source e tem tido atualmente uma introdução como linguagem, como primeira linguagem em algumas universidades. Então, está dito ali, né, que nos Estados Unidos ela já tem 8 dos 10 departamentos que são dos top 10 dos Estados Unidos já usam, então 80%, né, já faz uso, e dos 39 também lá, né, em 2014 para cá, dos 27, dos 39, 27 também fazendo uso. Então, é uma linguagem que vem crescendo pelas suas potencialidades também, né, e sobretudo pela facilidade que ele traz em torno da sua escrita. Então, a gente viu na introdução, inicialmente, que eu tenho início, fica horrível, né, gente? Mas, enfim, nós vimos que tem início e fim. Então, para todo código, no pseudocódigo, a gente escreve início e fim. No Python, a gente não tem a escrita explícita de um início e fim. Em algumas linguagens, nós temos. Nós temos o begin e o end no Pascal, nós temos o abre-chaves e o fecha-chaves no C. No Python, a gente não tem o início e fim explícito. Então, a gente escreve já os comandos em sequência. Então, nesse exemplo, a gente tem print, que é o comando que equivale à saída, né, o escreva, alô mundo, bom dia, boa sorte. Então, vai aparecer em tela essas três palavras, essas três frases aí que foram escritas, ok? Sim, uma coisa importante, né? Como o Python ele não tem o início e fim explícito, como é que eu identifico, por exemplo, o pertencimento a um bloco com o recuo?
com a indentação. Então, eu preciso, em Python, para mostrar que eu começo um novo bloco, um novo início e fim, eu preciso fazer o recuo para a direita. Então, a gente tem outras características, que são palavras reservadas, isso a gente tem em todas as linguagens, né, que são palavras próprias da linguagem, e com isso a gente não deve, não pode usar essas palavras como identificadores de variáveis, como nome de variáveis. Então, if, por exemplo, I ou for, range, coisas do gênero. Comentário, a gente usa, né, esse símbolo, gente, toda vez que eu vou explicar, eu dou risada, porque assim, eu chamava de lasanha, né? Engraçado, eu chamava de lasanha, não sei porquê, mas é, tem gente que chama, hoje, hashtag, enfim, esse símbolo aí que eu chamava de lasanha, ele é o comentário do Python. Também não me perguntem por que o nome lasanha, que eu não sei, né? Mas enfim, esse símbolo aí. O Python, ele é sensitivo ao caso, ou case sensitive, que é maiúsculo. Então, ele diferencia maiúsculo de minúsculo, ou C não. Então, ele tem essa diferenciação de maiúsculos e minúsculos, o que gera para a gente esse cuidado, essa preocupação de que a gente precisa entender que se eu escrevo uma variável número 1, tudo em minúsculo, e escrevo número 1, tudo em maiúsculo, ele vai entender como duas variáveis diferentes. Assim como a gente viu lá na introdução, eu tenho as operações aritméticas, né? Então, o menos é um valor negativo de número, então unário, um operador unário, e a gente tem as expressões aritméticas. Então, eu tenho a soma, que é o mais, o menos, o produto, a divisão, que é a barra divisão de inteiros. No pseudocódigo, a gente usa a barra de forma indiferente, né? Tanto para divisão de inteiros como de real, e a gente percebe essa divisão quando a gente coloca o número em real, o número inteiro. No Python, eu tenho duas barras, né? Barra, barra. Tem uma barra para real e tem o percente para resto. Tem uma potência, que é asterisco, asterisco, tá? Algumas linguagens não têm, por exemplo, a operação de potência. E tem algumas funções construídas, né? Que foram construídas. E algumas bibliotecas, a gente vai falar de biblioteca daqui a pouco, que tem a função de potência. Mas no Python a gente tem esse operador. Como a gente falou também de tipos de dados lá na introdução, a gente tem tipos semelhantes. Nós falamos do inteiro, né? Tem números dos naturais, né? E negativos também. Então, a gente tem uma faixa grande de números do inteiros. A gente tem os reais, que são os floats em Python, né? A gente tem os números complexos, que exatamente surgem na matemática, para esse i, né, do número complexo, para corresponder à raiz de números negativos, né? Então, a gente tem essa possibilidade também, que é um grupo superior ao grupo dos números reais. O valor booleano, que é o bool em Python, que é o true e false. Algumas linguagens entendem o 0 como falso e o 1 como true, tá? E o Python tem, de forma explícita, esse tipo. Algumas linguagens não têm, como eu falei. O C, por exemplo, não tem o booleano, ele trata o 0, o 1 como verdade, o 0 como falso. E o str, que é o string, que é um conjunto de caracteres, né? Um conjunto de caracteres que podem ser caracteres letras, caracteres especiais, como acentuação, asterisco, enfim. Números também podem ser tratados como caracteres, se a gente está, né, entre aspas, simples ou apóstrofos, tá bom, também. Aí eles são chamados de string. A variável em Python, assim como em qualquer outra linguagem, é esse espaço de memória, e uma das diferenças que a gente percebe dela para outras linguagens, e tem outras linguagens que se assemelham também, que é a tipagem dinâmica. O que é tipar dinamicamente? No pseudocódigo, a gente viu que a gente coloca, e Matheus mostrou hoje, né, no início da aula, real e o tipo das variáveis, né? Ele declarou as variáveis explicitamente, ele disse qual era o tipo de todas elas, aquelas variáveis que seriam utilizadas. Em Python, não. Então, a gente, quando coloca nota igual a 7.0, para ele, né, a compreensão é que já está sendo definida ali uma variável do tipo real. E aí ele printou a nota, então ele vai resgatar aquele valor da memória e mostrar aquele valor para a gente. E já definiu a variável como real. Se, eventualmente, depois daí, vocês atribuírem a nota um valor inteiro, ele vai agora adotar o tipo inteiro e assim sucessivamente. Então, só para a gente perceber, imaginem a variável, ou esses espaços aí do lado direito da tela, como os espaços de memória. Então, quando eu digo x é 4 mais 3,
Então, eu tenho um espaço para x, reservado para x. 4 mais 3, 7. Ah, sim, foi bom a imagem me refrescar a memória, né? Quando a gente tem uma variável, que ela é imediatamente criada, inicialmente ela tem lixo. O que significa lixo? Lixo é um valor qualquer que você desconhece, e por isso a gente define lixo. Né? Alguns livros, alguns locais de ensino colocam interrogação, é para dizer que, por enquanto, tem um valor lá que não é do nosso conhecimento, tá? Então a gente chama de lixo, interrogação ou qualquer coisa semelhante. E aí, quando eu digo x é igual a 4 mais 3, ele automaticamente substitui, sobrescreve o valor que a gente desconhecia, que era o lixo, por 7. Quando eu atribuo 9, ele substitui, então a gente perde o valor anterior e a gente tem agora o valor 9, certo? Então a gente tem que ter essa preocupação, porque o nome variável é exatamente dessa perspectiva de variar, de mudar o seu valor ao longo do tempo. Então a gente tem que ter esse cuidado somente, né, se a gente for precisar do valor anterior, de guardar, reter esse valor em outro espaço. Nós também falamos no pseudocódigo da setinha, né? Que hoje, tanto o Matheus quanto o Thiago apresentaram a setinha do pseudocódigo. Então, a atribuição em Python, nós substituímos a seta do pseudocódigo pelo igual, embora em alguns exemplos também de pseudocódigo a gente já encontre o igual, né? Nesses exemplos, mas a gente prefere no pseudocódigo usar a seta, porque o igual no pseudocódigo normalmente se diz respeito a teste, a igualdade. Isso é igual àquilo, né? E não a atribuição. Mas em Python, o igual é a atribuição. Então, quando a gente coloca que nota é o resultado dessa expressão aritmética, ele vai somar, né? Primeiro, porque a gente está priorizando 7 mais 8 mais 6, e depois, em seguida, vai dividir por 3. Então, como eu falei antes, logo no início do nosso encontro hoje, primeiro executa o que está do lado direito, nesse caso aí a expressão aritmética, para depois atribuir o valor para a variável. Então, faz primeiro o conjunto de operações do lado direito e depois faz a atribuição, que exatamente é a variável que está do lado esquerdo recebendo aquele valor, certo? Lembrando de novo que o valor, se houver algum valor anterior em nota, aquele valor vai ser perdido, certo? Então, quando eu digo assim, x é igual a 4, eu recebo 4, ou x recebe o valor de 4 em memória, né? Se x recebeu 4, a próxima operação, que é x mais 3, eu tenho o valor do x substituído pelo 4, então fica 4 mais 3, e o y recebe 7. Na operação seguinte, o y já vai receber o valor de memória, que é o 7. 7 vezes 2, 14. 14 é atribuído a z, tá? Então, eu tenho z14, porque a última operação é x é igual a z mais x. Eu tenho z14 e meu x, 4. O x não mudou de valor, o x permaneceu 4. Então, 14 mais 4, 18. E agora o x vai ser substituído. Então, o x, que inicialmente era 4, perde esse valor e passa a ter o valor de 18. Tá certo? Dando continuidade a isso, essa parte introdutória do Python, mais um pouco sobre a questão das operações de variáveis, a gente tem esse exemplo. Então, nota 1 é 10, nota 1 em memória recebeu o valor 10. Então, a gente imaginar aquela caixinha, né, que recebe um valor e está guardado ali. Nota 2, idem, uma caixinha que recebeu a nota 5. Então, quando a gente tem média igual à soma das duas notas dividido por 2, a gente tem algumas operações aí embutidas, né? Nota 1, quando eu tenho expressamente a palavra nota 1, que é o nome da variável, então vai em memória resgatar aquele valor. Qual era o valor? 10. Resgatei o valor 10. Vai em memória resgatar o valor da nota 2, 5. Como tem uma prioridade dos colchetes, então soma 10 mais 5, 15. E divido por 2. Como em Python a barra é a divisão de real, então 15 dividido por 2, ele já vai dar a nota em real para a gente e ele printa a média, né, automaticamente dessa divisão, né? 15 dividido por 2, que vai dar 7,5, tá? É provável de que vocês que já estejam utilizando o Python já tenham visto isso. No Python a gente tem, no C também a gente tem.
que são os operadores de incremento e decremento. Algumas linguagens não detêm essa primeira forma, né? Essa primeira estratégia aqui do lado esquerdo não é uma coisa comum de todas as linguagens. O mais comum é o que a gente tem aqui do lado direito, certo? Então, se eu tenho x é igual a x mais 1, se x for 2, por exemplo, aí a gente tem que lembrar daquela compreensão que eu falei há pouco. O que é que acontece primeiro? É a expressão do lado direito ou é a atribuição? Sempre o lado direito. Então, x é 2, então ele vai somar 2 mais 1. Aí eu pego 3, atribuo ao x. Então, eu vou crescendo o valor de x. 2 mais 1, 3. 3 mais 1. Isso se a gente tiver, por exemplo, numa repetição, que a gente vai falar de repetição daqui a pouco. Né? Se eu coloco x é igual a x mais 1, x é igual a x mais 1, x é igual a x mais 1 3 vezes, eu estou crescendo o valor de x 3 vezes, porque ele pega o valor anterior, soma mais 1. O valor anterior, soma mais 1. Que é o incremento, que é aumentar o valor. Em Python, como eu falei, em outras linguagens, a gente pode também fazer dessa forma à esquerda. X mais igual a 1, tá? Ou decremento, que é análogo ao incremento, só que eu estou diminuindo. X é igual a x menos 1 ou x menos igual a 1. A mesma coisa que a gente pode fazer no mais e no menos, que é o mais igual, menos igual, a gente pode fazer com as outras operações aritméticas também, né? O vezes igual, a divisão igual, enfim, é possível fazer. Como também é possível fazer não só incrementando ou decrementando de 1 a 1, como nos exemplos de baixo, mas incrementando e decrementando com a quantidade que vocês desejarem. Então, o outro exemplo, a gente está aumentando de 3 unidades ou diminuindo de 2 unidades, certo? Uma coisa interessante que a gente tinha no C também e tem aqui é essa diferença que a gente precisa entender desses exemplos aqui, né? Dos dois exemplos. Por exemplo, o primeiro, que a gente chama de pós-incremento ou pré-incremento, enfim. Quando eu tenho x igual a 23 e eu tenho x mais igual a 3, o x vai passar a ser 26 no final, né? O que acontece no exemplo seguinte é que você tem o x 23 igualou o y a x. Então, o y fica 23 e depois você decrementa o x de 5. Mas o y, óbvio, como você guardou, é aquela coisa assim, eu guardei antes o valor de x em y, porque eu posso precisar desse valor posteriormente. Então, o meu y ficou em 23 e meu x já foi subtraído e ficou em 18, tá? Então, como eu falei antes para vocês, é possível que a gente faça com outros valores, não precisa necessariamente ser 1, nem 2, nem 3. Então, aí a gente está crescendo de 10. Então, número 1 é igual ao número 1 mais 10. E a gente também está multiplicando em 10, certo? Então, eu estou multiplicando o número 2 aqui vezes igual a 10. E aqui está exemplificando, né? X igual a 30. Se eu tenho x vezes igual a 10, eu vou passar a ter 300, porque eu peguei o 30 anterior, que era o valor anterior de x, multipliquei por 10 e guardei novamente esse valor em x. Aqui eu estou decrementando de 10, o número 2, e eu estou dividindo. Então, se eu tenho x igual a 30 e divido, e tenho essa expressão, x dividido igual a 10, eu estou dividindo 30 por 10, e aí eu vou ter 3 como valor, né, final dessa divisão, certo? Ó, nós estávamos falando aqui de variáveis e expressões aritméticas e os operadores aritméticos. A gente vai falar um pouco de constante, que é também tratado de forma diferente, por exemplo, em C e em Python. C existia explicitamente a palavra reservada const, né, para dizer que você estava tratando aquele valor como um valor imutável durante o seu código, né? Por isso o nome constante define um valor fixo que vai se repetir ao longo do seu código. Em Python a gente não tem esse essa palavra reservada, né, chamada const, mas a gente pode sim usar um valor ao longo do programa imutável e a gente entender aquilo como um constante, mas não tem a palavra reservada que defina isso em Python, tá? Então aqui, por exemplo, pi, que é um valor que a gente comumente encontra em algumas expressões, por exemplo, no cálculo do raio, né? Então eu tenho
tem um print ali dizendo o tamanho da circunferência de um raio 3. Então, eu quero calcular a circunferência de um raio 3. Então, eu tenho 2 vezes a circunferência, que é o 3, vezes... desculpa, gente, ali está vezes π primeiro, vezes a circunferência, né? O raio, que é 3. Então, em todas elas, tanto de raio 3, quanto de raio 5, quanto de raio 7, eu tenho o π que se repete, né? Que é aquele 3,1415 e tal. Então, eu tenho aquele valor. É importante entender que qual é a vantagem de se ter uma constante e de se definir aquilo como constante. É que você não precisa alterar em vários pontos do seu código. Então, tem um facilitador de manutenção de código. Então, se eventualmente o π um dia mudar de valor, você teria que alterar nesses 3 pontos, né? Facilitando isso, existe esse conceito de constante, que é um valor que não deve ser modificado durante a execução. Então, se a gente define π, né, tá em maiúsculo aí só para dar uma compreensão de que seria uma constante imutável, mas, de novo, só lembrando que no Python não tem esse conceito, não tem a palavra reservada, apropriada para isso, né? Mas aí a gente definiu o π como 3,14, enfim, definimos o valor do π, e agora nos prints, que antes estavam os valores, nós substituímos pelo π. Então, isso tem esse facilitador, sobretudo de manutenção, que eu vou, se necessário, fazer uma alteração em um único ponto, e isso se reflete ao longo de todo o meu código. Aqui a gente tem 3 pontos de possíveis alterações, mas a gente poderia ter 1000 pontos de alterações possíveis e facilitaria bastante para a gente, né? E aqui alguns exemplos. Então, eu posso ter uma constante inteira, então V é igual a 1. Eu posso ter uma constante caractere, que é uma letra só, um símbolo só. Unidade igual a metros, a M. Eu posso ter uma constante que seja um texto, então é esse MSG, que é uma mensagem. Informe o número inteiro positivo. Então, eu posso usar essa mensagem, né, essa constante string ao longo de todo o texto. E agora a gente tem os comandos de entrada, que nós vimos no pseudocódigo, e nós temos os comandos de... Vamos falar um pouco dos comandos de entrada e dos comandos de saída e como utilizá-los. Então, o print é o comando utilizado de saída, para mostrar, né, um texto, para mostrar uma mensagem. Então, entrada e saída, o I/O, que a gente fala no geral, né, input, output. Então, o padrão é a escrita na tela. Então, a gente vai usar como recurso padrão a tela como saída. Então, a gente pode escrever um texto, a gente pode escrever um número, a gente pode escrever um resultado de uma expressão aritmética, como a gente falou no início. Eu posso ter um texto e um valor de uma variável, que se a gente separar por vírgula, tá? E uma característica do Python é que no final do print, ele automaticamente salta a linha. Então, no C, por exemplo, a gente precisava botar barra N, que significa nova linha, né? New line. Então, a gente precisava ser explícito para pular essa nova linha. E no Python ele já faz essa adição de nova linha. Então, aqui alguns exemplos de saída, tá? Então, primeiro, print 26, eu estou printando apenas um número. O segundo, um número real. O terceiro, bom dia, um texto. Eu estou imprimindo no quarto print aí um valor, que é o 314. Então, de novo, é importante a gente entender que eu tenho duas operações. Eu tenho o cálculo da expressão aritmética, então ele está calculando primeiro esse produto, para depois do cálculo do produto fazer a impressão. Então, eu tenho duas operações, né? 2 processamentos diferentes. Então, primeiro o cálculo, para depois a impressão. O último exemplo do print aí, né? A circunferência é só para mostrar que a gente tem essa possibilidade do texto somado ao valor numérico, separados por vírgula, que é uma possibilidade, certo? E os 2 últimos exemplos, esse exemplo do X e do Y, é para mostrar também que a gente pode particionar essas vírgulas, né, ao longo do print, se eu desejar. Então, esse X, tá? O primeiro X aqui, ele vai ser substituído pelo valor que a gente definiu, que é 31.827, 31.000. Depois eu tenho eu quero exibir para o usuário a barra, para mostrar que é uma divisão de inteiros. Depois eu quero mostrar para o usuário o valor do Y. Depois eu quero mostrar também para o usuário o igual. E, por fim,
eu quero mostrar, de fato, o valor dessa divisão. Então, eu particionei, né, valores e texto ao longo do meu print. Uma outra possibilidade é a gente usar o format. E essa possibilidade superior aqui é mais comum nas linguagens, quer dizer, a gente vê isso de forma igual nas linguagens, né? A gente pode fazer isso no C, a gente pode fazer isso no Pascal, enfim, e no Python e outras linguagens também. O formato, que é uma particularidade do Python, a gente está dizendo o seguinte: o que está entre aspas, tá? Identifica quantos elementos entre chaves a gente quer imprimir, quantos valores, né, de variáveis a gente quer imprimir, ou de constantes, enfim. Então, aqui eu estou dizendo que nessa posição 0, eu vou imprimir o primeiro número que tiver, ou o primeiro, né, identificador, o primeiro valor de variável que tiver aqui dentro do format. Então, no 0, eu vou imprimir o x, no 1, eu farei a impressão do y, e na posição 2, eu farei a impressão dessa divisão. Em alguns exemplos, vocês vão ver que não tem o 0, 1, 2, mas ele faz de maneira análoga, ele vai permitir essa impressão também, certo? E tem uma possibilidade ainda da gente colocar um F de format antes das aspas e não ter o format posterior aqui, tá? E aí a gente substitui aqui pelo F e coloca as variáveis dentro das chaves, também é uma outra possibilidade. Não sei quem já viu em C ou ainda quem não viu, independente disso, em C tem uma possibilidade da gente usar o percent, como está ali, ó, expressão de controle percent literal. Que esse percent é para dizer qual o estilo, essa expressão de controle, desculpa, a expressão de controle, inicialmente, é para dizer qual o tipo da variável que eu estou imprimindo, né, que eu estou mostrando. Se é um inteiro, se é um string, se é um real. Então, essa expressão de controle vai identificar o tipo do que eu quero imprimir, e o que está na palavra literal aí, nesse local aparecerá a variável ou as variáveis, por isso que tem literal 1, literal 2, literal n, que você deseja mostrar. Então, a gente precisa, aqui são alguns desses formatos de controle, né? Então, por exemplo, o %C é para caractere, o %D é para decimal, números decimais, números da nossa notação, né? O %E é notação científica, o %F é ponto flutuante, que é o float, o %O é octal, né? A gente tem decimal, octal, hexadecimal, que são 10. Quando a gente fala decimal, que a gente usa no nosso sistema decimal, 10 símbolos, né? Do 0 ao 9, a gente tem 10 dígitos. No sistema octal, a gente tem 8. No sistema binário, a gente tem 2. No sistema hexadecimal, a gente tem 16, que vai do 0 ao 15, tá? Então, a gente tem essas formatações possíveis, e a gente ainda tem essas formatações do lado direito, de nova linha, como o C tem, que é o /N, o /T, que é tab, que é a tabulação, de recuo, o /B é retrocesso, que é voltar. Se a gente quer mostrar as aspas, a gente bota /aspas, porque a gente já usa aspas simples ou duplas, né, no print, e o /barra para mostrar a barra. Então, são formatações possíveis de serem adicionadas ao print, tá? Então, nesse exemplo, que eu tenho x igual a 2, e quando eu uso essa formatação de controle, eu, a partir dela, identifico o local onde aquele valor vai aparecer. Porque se a gente voltar aqui, nesse exemplo da vírgula, necessariamente o valor vai aparecer após a vírgula, né? Nesse quinto exemplo do print aí da circunferência. No exemplo posterior, onde a gente botou x, vírgula, e foi dividindo, a gente também explicitou com as vírgulas os locais onde eu desejava que os valores aparecessem. Na formatação de controle, eu coloco as aspas simples no texto, né, todo, e coloco o %D ou C no local, pode ser no início da frase, no meio da frase, no final da frase, onde eu desejo que aquele valor apareça. Então, quando eu boto assim, %D é o conteúdo da variável x, e boto depois %x, aquele valor da variável x, que eu defini no final do print, vai substituir o %D,
certo? Então, é naquele local. Então, vai aparecer 2 é o conteúdo da variável x, porque foi exatamente no início da frase que eu defini. De forma semelhante, eu tenho agora 2 valores que eu desejo que apareçam, Vênus e o 67, que estão entre parênteses, separado por vírgula. Então, o Vênus é um string, e o formato de controle da string é %s, né, de string, de conjunto de letras. Então, vai aparecer o %s no início para dizer que a palavra Vênus vai aparecer nesse início. Vênus está a 67, né, que vai aparecer no %d, milhões de milhas do Sol. E eu coloquei o /n aí no meio, então o do Sol vai aparecer embaixo. Então, existem várias, né, possibilidades de saída com essas, tanto das formas anteriores, como eu mostrei, quanto com o formato de controle também. E aqui a gente tem outros exemplos, tá? %d, %26, eu só vou mostrar o 26 na tela. O segundo exemplo, eu estou mostrando um float na tela, que é o 123.4. No terceiro exemplo, que é o mesmo 123.4, como é notação científica, então ele mostra no formato de notação científica, que é o E mais 2. Observem que E mais 2, eu estou dizendo que que aparece 1.23, mas é porque esse ponto, como tem um mais 2 lá no final, ele pode ser desviado 2 casas decimais à direita. Então, se ele é desviado 2 casas decimais à direita, se eu tiro o ponto dali daquela posição, ele vai ficar 123 novamente, né? Então, é nesse formato de notação científica. O 26 em hexadecimal, observe que está assim, 26 em hexa, 2 pontos, %x. Significa que eu estou querendo mostrar o número 26, que está no sistema decimal, em hexadecimal. E em hexadecimal, ele é representado como um A. O outro exemplo tem assim, a primeira letra é %c. %c vai ser substituído pelo A, porque tem um caractere ali que é o A. Então, vai aparecer, a primeira letra é A. O último exemplo ali, anterior aos dois abaixo, é só para mostrar que a gente pode substituir o %s pela string. Hexa854 vai substituir aquele valor do %s, tá? Da mesma forma, eu posso ter variáveis, né? No local dos textos direto, no print, eu posso ter variáveis. Então, a letra A foi substituída pela variável letra, e aí eu tenho, de novo, exemplo, né? A primeira letra é letra, então eu vou pegar na memória o valor A, substituir. E abaixo a mesma coisa, eu vou na memória pegar o valor de código e substituir e mostrar, certo? Tá todo mundo vendo agora um texto, né? Ó, a gente falou que era o 26 em hexadecimal, né? Então, como é que a gente faz a transformação entre sistemas, né? Então, quando eu tenho assim, 26 no sistema decimal, que é o nosso sistema, quando eu falo assim, ó, 26 na base 10, certo? E eu quero transformar 26 na base 10 para, a gente falou hexadecimal, tá? Em hexadecimal, então eu quero transformar 26 na base 10 para hexadecimal. Hexadecimal são nosso sistema, eles são 10 dígitos. Então, no nosso sistema, que é o sistema hexadecimal, eu tenho do dígito 0 ao dígito 9. No sistema hexadecimal, são 16 dígitos. Eu tenho do 0 ao 9, eu tenho 10 dígitos. E depois eu tenho o dígito A, B, C, D, E. Deixa eu ver, gente, se é isso mesmo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho até o F, certo? Então, eu tenho 16 dígitos no sistema hexadecimal. Eu tenho esse 0 a 9, que são os 10 primeiros. O 10, o A corresponde ao 10, ao nosso 10. O B corresponde ao 11, o C ao 12, 13, 14, 15. O F, certo? Então, existe essa correspondência dos dígitos. Então, aqui é o sistema decimal. E aqui é o sistema hexadecimal. Eu tenho 16 dígitos. Então, para transformar da base 10 para qualquer outra base, a gente faz divisões sucessivas pela base que a gente deseja. Então, eu vou dividir 26
eu vou dividir por 16, certo? Então, nessa divisão, aí a gente vai pensar em divisões inteiras, tá ok? Então, se eu fosse pensar em Python, né, eu botaria barra barra aqui, mas vamos imaginar que a gente está falando pseudocódigo. Então, divisões inteiras. 26 dividido por 16, quanto dá no quociente? Dá 1, não é isso? Qual é o resto dessa divisão? Então, eu tenho 1 com o resto 10 dessa divisão, certo? 10 dá para dividir por 16? Eu digo assim, 10 é menor do que 16? Então, eu não consigo dividir, né? Eu teria, para dividir, que eu digo assim, divisões inteiras, certo? Então, para eu dividir, eu teria que ter números superiores a 16. Então, eu vou dividindo sucessivamente pela base até que eu tenha um resto inferior ao número do dividendo, que é a base que eu desejo, que é o 16. Então, eu paro minha divisão aí, tá? Porque eu tenho um resto inferior ao dividendo, que é a base para a qual eu quero transformar. Então, como eu parei aqui, aí eu consegui 1 no quociente e 10 como resto. Então, quem vai ser meu número na base hexadecimal? Meu número na base hexadecimal vai ser. É porque, assim, se a gente pensar se a gente pensasse naquela divisão, né, desenhadinha, a gente teria o 1 no quociente e o último valor é o meu resto, certo? Então, se eu penso. É, era bom desenhar, mas assim, eu não sei se eu consigo desenhar aqui. Depois eu tento, né? Quem foi meu quociente? Meu quociente foi 1. É porque eu interrompi também a apresentação aqui. Então, meu quociente foi 1, então eu tenho 1 como primeiro resultado. E quem foi meu resto? Meu resto foi 10. Quem é que corresponde ao 10 no sistema hexadecimal? É o A. Então, é o A que corresponde ao 10 no sistema hexadecimal. Então, eu coloco aqui um A na base 16. Certo? Eu vou de baixo até o resto. Se eu tiver vários restos, tá? Por exemplo, se a gente quer transformar. Se eu quero transformar aqui na base binária agora. Então, o binário, ele tem apenas 2 dígitos, né? O 0 e o 1. 2 dígitos que representam o sistema binário. Então, se eu quero representar. Deixa eu copiar aqui. Eu quero representar o 7 na base 10 para um binário. Como é que eu vou proceder? O procedimento é o mesmo. A gente vai fazer divisões sucessivas por 2 agora, porque é a base de destino. Então, eu vou pegar o 7, dividir por 2. Quem é o resultado dessa divisão inteira? Eu tenho 3. É? 3 consegue dividir 2 ainda? 3 é maior ou igual a 2? Sim. Então, eu divido de novo. Tá. É 3. Quem vai ser meu resto aqui? 1. Eu tenho o resto 1. Certo? Dessa divisão. E aí, eu vou dividir o 3 por 2. Tá, 3 divide 2, quem é o quociente? 1. 1 agora é menor, assim, desculpa, quem é o resto da divisão? Também é 1, né? Então, eu fiquei com o último valor, que é o quociente, lá embaixo, que é 1, e meus 2 restos, que é 1, 1. Então, eu vou pegar de baixo para cima, certo? Quando eu falo de baixo para cima, é que eu tô visualizando aqui o quociente e os restos. Então, eu tenho o 1 como último valor, e esse 1, esse 1. Então, o 7 na base 10 é 1, que é esse 1 daqui, que foi o do quociente. Depois, esse 1, que é o penúltimo resto, e esse 1 daqui. Então, 7 na base 10 é 1, 1, 1 na base 2. Então, a gente tem outras possibilidades de saída de formatação mesmo, é mais de formatação, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, percent, a gente viu que percent D é decimal, né? Então, se eu posso colocar antecedendo ao D, e a gente viu que barra N pula linha. Então, a gente pode pular uma linha anterior e o percent D, como é para expor os números decimais, eu estou dizendo que eu quero com 2 casas decimais. Como o nosso número é superior, 2 casas decimais não, desculpa, com 2 dígitos, né? 2 dígitos numéricos.
Como o nosso número 350 é superior a isso, ele vai mostrar o número completo. Entretanto, quando eu tenho 4 e 6, que é superior ao tamanho, ele adiciona um espaço em branco que corresponde a isso. Então, como 350 tem 3 dígitos, ele coloca um anterior, um espaço em branco anterior. Como no outro exemplo são 6 dígitos, ele coloca 3 outros dígitos anteriores, antecipando esse número, tá? Mostrando aqui. Então, aqui, se a gente executa aquilo, né, exatamente o que estava mostrando ali, né? Então, ele pula uma linha anterior, coloca um espaço e 2 espaços aqui, tá certo? Abaixo, a gente vê outros exemplos agora com as casas decimais, né? 4.2. Então, eu estou dizendo que são 4 dígitos no total, mas se o número fosse superior a isso, ele não vai cortar esse número. Mas eu estou identificando que eu tenho 2 casas decimais, 2.f, né? O 4.2f float, e eu estou dizendo que eu quero 2 casas decimais. O 3.2f também, né? Então, observem que a saída é igual, né? Ele não vai diminuir o número, ele não vai cortar o número. O 3.1, ele não corta a quantidade de dígitos anterior, mas ele corta a quantidade de casas decimais. Então, eu tenho uma casa decimal, aí ele vai arredondar, né? Então, ele faz o arredondamento para maior. Então, 7.8 ele arredondou porque ele truncou em 1, né? Então, ele arredondou para 8. A mesma coisa não, né? O posterior, que é 10.3, como é uma quantidade superior ao tamanho total que eu tenho, e eu estou dizendo que eu quero 3 casas decimais, então fica 780, que ele adicionou o zero, e ele ficou com casas em branco anterior ao número. E o último, que é ponto 2, eu estou dizendo, olha, não me importa quantos dígitos no total eu tenha, mas eu quero ter 2 casas decimais no final do número. Então, o 4567 ficou 46, né? Então, ele arredondou e manteve os 23, certo? Então, essas são possíveis soluções de saída. Só para ilustrar também, a gente pode usar essas soluções de saída para alinhar, se a gente desejar. Então, observem que todos os números aí foi colocado 10.2f, 10.2f. Então, ele mantém um padrão de distância. Isso é legal, às vezes, na saída do PBL, quando você quer organizar bonitinho. Então, você organizou que todos terão 10 dígitos com 2 casas decimais, e aí você consegue padronizar aquilo, né? Meio que alinhar em colunas. Na parte inferior, mostrando que, em vez do espaçamento em branco, a gente pode adicionar zeros. Então, em vez de você colocar 4D, você coloca 04D, o que implica que nos locais anteriores, onde ficaria espaço em branco, ele vai preencher com zeros, à esquerda, tá certo? Então, ele preencheu com zeros à esquerda do 21, ficou 0021, e abaixo, como o 21 tinha 2 dígitos, e a gente está pedindo com 6 dígitos, ele preenche mais 4 com zeros, à esquerda também. E aqui, como a gente viu, é possível, né, mostrar os números em qualquer base decimal, ou em qualquer base de sistema, seja decimal, hexadecimal, e para isso, a gente está ilustrando aqui que o A, se eu coloco %C, 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 seria caractere, né? No formato caractere. E aí ele vai pegar o A, mostrar o A, na tabela ASCII, que a gente vai ver daqui a pouco, ela representa o valor 65. Então, esse valor 65, como a gente pede para pegar o valor 65 e mostrar no seu formato caractere, ele vai mostrar o A de novo. Então, esse print vai printar 4 As, porque o 65 representa o A, o 0x41 representa o A no sistema hexadecimal, e o outro representa o A no sistema octal. Então, assim, ele vai mostrar o A nos 4 formatos que a gente pediu no formato C. Essa tabela ASCII é uma tabela de código que vai de 0 a 255 bytes, e ela é uma tabela de representação do caractere no seu formato numérico correspondente, que a gente fala na correspondência ASCII, e a gente pode usar, inclusive, nas nossas implementações, tá? E a tabela UTF, que a gente vai ver que é o UTF-8, que é o padrão do Python, eu vou mostrar para vocês a tabela ASCII, está muito pequenininha, mas vocês encontram a tabela ASCII, a tabela UTF-8 também nas suas pesquisas na internet. Mas só para ilustrar esse caractere que a gente acabou de ver, que é o A, né? No formato a letra A, cadê? Hexadecimal não. O 65 decimal aqui. O 65 decimal, ele é o 41 no hexa e ele representa o caractere A.
tá? Então, por exemplo, se eu quero representar qualquer caractere maiúsculo, do A até o Z, são todos os números decimais, numéricos decimais, que vão do 65 até o 90, certo? E a gente pode fazer essa brincadeira de usar o minúsculo. O minúsculo, A minúsculo é o 97. O B minúsculo é o 98, e você vê que eles seguem uma sequência numérica. Então, a gente pode usar, inclusive, esse correspondente numérico para usar nas nossas codificações, nos nossos programas, tá? A gente depois vai ver alguns exemplos que a gente pode fazer com isso. E o input é o comando de entrada. A gente falou do comando de saída, que é mostrar, a gente agora está falando do comando de ler, de receber alguma coisa do teclado. Então, normalmente o input, normalmente não, a função dele é permitir a entrada, mas no Python, que é uma diferença que a gente tem da entrada, por exemplo, em C, o input em Python permite saída e entrada e saída, porque o input permite que você coloque um texto. Diferentemente, por exemplo, do C e do Pascal, ou de outras linguagens que o input não tem saída e entrada ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo abaixo, observem que tem um input sem texto. Então, eu dou um input, eu posso ter dado um print antes dizendo o que eu desejo, né? Aí eu não precisaria colocar no input, ou eu já coloco a saída, o texto que eu quero, para que o usuário perceba o que ele precisa fazer dentro do próprio input. Então, qual é o seu nome? Já vai permitir que o usuário identifique o que é que precisa ser digitado, que vai ser o nome dele. Em Python, como ela é tipada dinamicamente, todas as coisas que a gente digita é entendido como string, como um conjunto de caracteres. Então, eu preciso fazer explicitamente a transformação do tipo de dado. Então, eu estou transformando no terceiro exemplo, que é o raio, eu leio, tem várias coisas aí ao mesmo tempo. Tem o texto, dizendo ao usuário o que eu preciso fazer, que é digitar o raio, tem a entrada, né, que é o input, lendo o valor que o usuário digitou, e tem o int, transformando o que o usuário digitou num valor inteiro. Então, essa é uma particularidade do Python também no input. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Mate, digite a sua matrícula. Texto, digite a média. E observe que tem o texto, digite a média, e a gente botou o float embaixo, pegando aquele texto que foi digitado e transformando para float, mas a gente podia fazer, como no exemplo anterior, tudo junto. Eu faço o float, input, o int, input, ou eu faço separadamente. Tá? Como está aqui no exemplo. Média igual a float, input, então numa linha de comando só. E como eu falei para vocês, é possível também não ter nenhum texto no input, como esse exemplo aqui do par de ordenado. Então, entre com par ordenado e tenho float input, porque eu não quero deixar o texto no input, preferi deixar o texto no print. E aqui a saída, aquela saída formatada que a gente falou, com os caracteres de controle, o %F, e os valores que eu quero mostrar. Tá? Aqui outros exemplos, né? Input entre o nome, sobrenome e a saída nessa formatação com o controle, com os dois controles, e essa formatação do format que vai substituir o 0 pelo nome, o sobrenome é substituído pelo 1. Tá? E aqui algumas recomendações, coisas que a gente já tinha dito um pouco, o nome das variáveis, para que a gente consiga, sempre que possível, dar nomes significativos, né? Número 1, média, nome, sobrenome, e não nomes normalmente que se utilizam do alfabeto, né? A, B, X. Às vezes é necessário, porque é uma variável somente de controle, mas no geral a gente pode evitar isso. Usar comentários, que é uma forma importante de documentar o código, né? Sempre que possível, e sempre que tem alguns trechos que podem levar a algum equívoco de compreensão, de entendimento, ou é uma solução que você fez e que você entende que outra pessoa, se for manter seu código, vai precisar entender melhor, então comentar. Colocar parênteses para priorizar, né, as expressões aritméticas e para ficar mais claro a ordem também de execução. Usar o recuo, sobretudo no Python, porque senão ele não vai funcionar, que é a indentação, recuo à esquerda. Alinhar as informações, então todas aquelas informações que pertencem ao mesmo bloco devem estar alinhadas. E evitar longas linhas e quebrando, se for possível, se for necessário, tá?
E aqui é só para exemplificar isso, ó. Observem que eu tenho o mesmo código do lado esquerdo e do lado direito. É exatamente o mesmo código, mas assim, existe uma clareza visual e textual no segundo exemplo, porque eu tenho A igual a 1, B igual a 2. Já de cara, a gente já não dá nomes significativos, né? C igual a mais B. E a gente não tem, por exemplo, um espaçamento de linhas, que isso pode gerar uma clareza visual, um entendimento mais fácil de quem lê. Então, eu tenho o número 1 e o número 2 do lado direito, e tem os comentários, né? A gente coloca comentários, realiza a soma. Podem parecer comentários, a princípio, bobos e simples, mas além de ilustrativos, né, nesse caso, é para mostrar que um simples comentário facilita a leitura de quem está lendo o seu código, né? E adentra o seu código e lê seu código. E aqui exibe o resultado. E além disso, outra coisa, além dos nomes das variáveis, dos comentários, do espaçamento entre as linhas, tem também a saída para o usuário. O primeiro só dá print e mostra o número. Então, o usuário não sabe o que foi feito, ele vai deduzir pelo 3, que pode ser uma soma, mas ele não sabe, né, que exatamente que é resultado de uma soma. E ele também não sabe quais são os valores de A e B. Então, quando eu digo, a soma é, então eu já entendi que tem dois números que foram somados, embora também nesse código o usuário não saiba quais são esses dois números, porque não teve input, né, foram números que a gente já tem aí valores colocados em código. Então, a clareza do código é muito importante, certo? E a gente tem as questões da IDE, que IDE, quer dizer, a gente chama de interface integrada de desenvolvimento, que é onde eu vou fazer a codificação daquilo, onde eu vou transformar meu algoritmo no pseudocódigo em programa, num código. As IDEs normalmente vêm integradas ao compilador interpretador, mas não necessariamente precisa. Então, a gente tem o IDLE, que é a IDE que vem com Python, tem o PyCharm, que alguns não... Eu tenho instalado no notebook, mas assim, alguns não gostam porque acham ele pesado, mas é uma interface agradável. Tem o Spider, tem outras, o PyDev e outras interfaces. E esses espaços, que são esses espaços de compilador, interpretador, que vem, né, associada à IDE, vai também fazer essa coisa de verificação de erros, né, do seu código, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho.